Você já ouviu falar na síndrome do impostor? Para você que não sabe, ou de repente já ouviu falar, mas não sabe o que é essa síndrome do impostor, ela está ligada justamente na identidade que nós somos e que nós temos. Porque, para e pensa comigo, a síndrome do impostor, ela diz que a pessoa ela se sente incapaz de aceitar o seu próprio sucesso ou de reconhecer que ela é uma pessoa que tem seus valores. E quando essa pessoa, muitas vezes, ela é exposta diante de alguma situação, ela fica com vergonha, ela fica intimidada. Ela, de certa forma, ela acredita que ela não deveria estar naquela posição ou ocupando aquele espaço. Isso é a síndrome do impostor. Muitas vezes a pessoa ela não aceita ser merecedora. Às vezes ela recebe, por exemplo, um prêmio, um presente, e ela se sente assim incomodada com ela, porque ela acredita que ela não é merecedora daquele presente. E ela fica pensando assim: eu sou uma fraude, eu não mereço estar aqui, eu não mereço nem estar vivo. Olha a que ponto que chega essa síndrome. A pessoa que tem essa síndrome, ou que desenvolve essa síndrome, ela acaba se anulando. Porque ela não entende que ela veio aqui para essa terra com uma missão. Ela não entende que ela veio para essa terra fazer a soma do todo. Nós não estamos nessa terra para diminuir o todo, e sim para somar com ele e fazer a diferença. Fazer a diferença onde quer que você esteja, onde quer que você vá. Nós somos a soma do todo. Nós não somos simplesmente um átomo largado nesse universo todo. Então, a síndrome do impostor, ela aparece nas pessoas, principalmente nessa época moderna. E aí, detalhe, tá? Essa síndrome do impostor, na verdade, ela já vem de muito antes. De muito antes. E eu vou te mostrar que lá no passado teve um personagem bíblico que, em certo momento, que ele foi colocado por Deus para resolver uma situação, logo apareceu essa síndrome de impostor, porque ele não acreditava que ele era capaz de fazer aquilo lá que Deus estava pedindo para ele. Então, olha que interessante. Se nós formos olhar assim para a palavra de Deus, você vai perceber que o que estava lá atrás está na nossa atualidade. Só basta que a gente fique atento às situações que a humanidade vive. A nossa reciclagem atual, ela não acredita que ela tem potencial de mudar a economia do nosso país. Se você for parar para pensar, ontem eu estava ouvindo uma reportagem onde falava que o ministro Tarcísio, o nosso ministro da infraestrutura, esse ano de 2021, ele vai ter 8 bilhões para poder reformar, construir pontes, construir novas BRs para poder escoar a safra de soja, de milho, que o nosso Brasil tanto precisa para poder exportar, para poder fazer com que a nossa economia venha crescer. Agora você pensa comigo, se o ministro ele só tem 8 bilhões no ano de 2021 para poder fazer isso tudo, o que ele não faria se ele tivesse 14 bilhões? Sim, 14 bilhões. Por que eu digo e trago essa informação de 14 bilhões? Porque 14 bilhões, gente, é o valor que foi calculado que o Brasil, no ano de 2020,
enterrou. Ou seja, como é que pode nós, num país onde a dívida pública ela só aumenta, nós nos darmos o direito de estar enterrando dinheiro. E aí, quando eu digo que a reciclagem no Brasil ela vive a síndrome do impostor, é porque nós, recicladores, a pessoa que quer e deseja entrar nessa área da reciclagem, ela não percebe que nós podemos virar esse jogo. Ou se não virar totalmente, ou começar nesse momento a virar, nós podemos contribuir e ajudar o nosso país. A importância da reciclagem no Brasil, ela é fundamental para a balança comercial, para a nossa balança comercial. A questão é que os nossos líderes políticos, governamentais, ainda não perceberam que é preciso olhar para esse setor com mais carinho. E aí pensa assim, não, deixa quieto. E por outro lado, os empresários, eles não se mobilizam, porque eles próprios não acreditam em si próprio. E isso é a síndrome do impostor. Ah, isso aí não é para mim, não. Eu não dou conta de fazer isso, não. Maurílio, eu entendo o seguinte, que nós temos a capacidade de fazermos a diferença nesse Brasil. E ainda que me vejam como uma andorinha, não importa. Não importa se as pessoas me veem como uma andorinha, mas eu estou fazendo a minha parte e vou lançar as sementes necessárias para mostrar para quem quer que seja que nós somos capazes. Porque eu sei que nós somos capazes. E nós não somos uma farsa, nós não somos impostores, nós queremos sim o melhor para o Brasil e deixar e orientar, na verdade, a nossa sociedade que o que ela está mandando para os aterros sanitários, na verdade, é dinheiro. E nós podemos, sim, melhorar a qualidade de vida, gerando emprego e renda, e, de bônus, gerar crédito para o meio ambiente. Isso é que é interessante.